Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, galera, a gente vem numa sequência falando sobre os grandes grupos vegetais, tá certo? A gente falou sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, e agora chegou a hora da gente falar sobre o grupo mais evoluído, né? A gente chama de divisão. Alguns autores chamam de grupo, mas chama de divisão, equivale ao filo nos animais, tá certo? Que são das angiospermas. Então, daqui para frente, a sequência de aula que a gente vai ter vai ser basicamente só sobre plantas, como a gente costuma dizer no colégio, botânica pura aqui, tá? Em se tratando de angiosperma, tá certo? Então, vamos começar, certo? E fica aquela recomendação de sempre, né? Não perca o foco, se dedique o máximo possível, que independente de qualquer coisa, sabemos aí que a questão do Enem vai ser adiado de 30 a 60 dias, né? Já está batendo o martelo aí em relação a isso. Então, um pouco mais de tempo para a gente estudar, para se dedicar, para que a gente possa, então, atingir o objetivo lá na nossa empreitada aí, que é a vaga na universidade. Ok? Então, vamos dar início a parte de características gerais das angiospermas, certo? Então, quais são as principais características das angiospermas? As angiospermas, como as pteridófitas, as gimnospermas e a angiosperma, todas elas são vasculares. O que significa isso? Que elas possuem os vasos condutores de seiva, tá? O xilema e o floema. O xilema também conhecido como lenho e o floema conhecido como líbio. São os vasos que conduzem a seiva bruta, a seiva mineral e a seiva orgânica, né? A glicose. Tá? Então, essa é uma característica de todas as angiospermas. Elas são clorofiladas, claro, né? As plantas são clorofiladas e, portanto, são fotossintetizantes. Elas realizam a fotossíntese. O corpo da planta, né? Como é que a planta é constituída? Ela é constituída pela raiz. A gente vai estudar essas partes do corpo da planta separadamente, tá? Passo a passo. O caule, as folhas. Observe um elemento novo aqui na botânica, nas plantas, né? A flor. As sementes já apareceram lá nas gimnospermas e o fruto, tá? Que também é uma aquisição evolutiva aqui desse grupo, ok? Muito bem. A flor, o órgão aqui, a flor, ele é o órgão reprodutivo. Esses outros órgãos aqui, raiz, caule, folha, eles são chamados de órgãos vegetativos, tá certo? A flor, ela vai dar origem ao fruto e à semente, também vamos ver isso mais para frente. O fruto, que é uma característica desse grupo, ele envolve e protege a semente, além de servir para dispersão, tá? Contribui para a dispersão da semente, uma vez que o herbívoro vem comer esse fruto, a semente passa pelo trato digestivo dele sem sofrer nenhum dano, e ele defeca isso lá na frente, evitando assim que essa semente germine no pé da planta-mãe, evitando assim uma competição intraespecífica, tá? Então, são exemplos de angiospermas, as orquídeas, as frutíferas, a goiabeira, por exemplo, as monocotiledôneas, o milho, a soja, o feijão, todos são chamados de angiosperma, ok? Continuando, então, a flor. Uma flor típica, né, das angiospermas, ela apresenta algumas partes, tá? Apresenta um cabinho que liga o caule ao resto da flor, que a gente chama de pedúnculo floral. O que é pedúnculo? Significa pé pequeno, um pezinho, como se fosse uma hastezinha da onde a gente coloca o microfone do cantor lá, certo? Então, esse eixo que parte do caule, ele pode, na outra extremidade, se alargar, tá? Formar uma estrutura que nós denominamos de receptáculo floral. Beleza? O receptáculo floral, na base dele vão estar ligados os verticílios florais, tá?
Então, os verticílios florais vão estar aqui ligados a essa base, que a gente chama de receptáculo, essa parte do pedúnculo mais distendida. Ok? Os verticílios florais é formado por quem? Por quais partes? Ele é um conjunto de peças, tá? Semelhantes, que tem o papel bem definido, que a gente vai ver quais são os 4 mais aqui na frente. Ok? Os verticílios florais, os elementos da flor relacionados diretamente à reprodução. Como eu disse para vocês, a flor é o órgão reprodutivo das angiospermas, tá certo? Tem os estames, que é o componente masculino, tá? Da flor. Então, falou em estame, está falando no componente masculino, tá? Esse estame, ele possui 2 partes principais. O filete, que é uma hastezinha, como o próprio nome diz, tá? E uma parte dilatada na extremidade, que são as anteras, tá? Onde vai produzir o grão de pólen. Tá? No interior da antera são produzidos os grãos de pólen. Então, isso aqui é o elemento masculino, componente masculino da flor. Tá? Os elementos femininos, o pistilo. Tá? Então, pistilo, sabe o que é um pistilo? Pistilo é um tipo aquele negocinho que a gente tem em casa na cozinha, aquele pilão que a gente usa para amassar o alho, lá naquele pilãozinho. Tá? Aquilo é usado também em farmácia para macerar folhas, fazer os medicamentos. Então, aquela estrutura branquinha de porcelana é o pistilo. Então, os botânicos acharam esse elemento floral relacionado ao feminino como parecido com aquele pistilo. Deu o nome de pistilo. Tá? Então, os pistilos são os componentes femininos da flor. Tá? Por sua vez, esse pistilo ele tem 3 partes. Tá? O estigma, que é uma parte onde vai receber o grão de pólen, tá? A parte superior do pistilo. O estilete, que é como se fosse assim um gargalozinho da garrafa. E o ovário, que é a parte mais dilatada do pistilo, tá? Aonde vão ser então os óvulos que vão produzir a oosfera, que é o gameta feminino. Ok? Então, no interior do ovário pode ter um ou mais óvulos. Lembrando aqui, eu já falei para vocês lá nas gimnospermas, que óvulo aqui não é o gameta é a oosfera, tá? As flores são classificadas com relação aos elementos reprodutivos, tá? Lembra lá nos animais que têm sexo separado, a gente chama de dioico, o animal, certo? Aqueles que têm os 2 sexos, a gente chama de monóico hermafrodita. Aqui é a flor. A flor é um componente da planta. Então, a flor pode ser de um jeito e a planta pode ser de outro. São 2 coisas distintas, tá certo? Então, vamos lá. Como é que as flores podem ser classificadas? Em monóclina. Eu estou falando da flor, não da planta, tá? O que é uma flor monóclina? Ela apresenta o pistilo e o estame, na mesma flor, tá? Como se fosse hermafrodita. E existem as flores díclinas, que elas ou apresentam o estame ou apresentam o pistilo, tá? Então, já ouviu falar em mamoeiro macho? Mamoeiro macho dá mamão? Não, por quê? Porque ele não tem o órgão reprodutor feminino, só tem o masculino. Então, aquela flor que só tem o órgão reprodutor masculino é uma flor díclina. Se ela tivesse os 2, seria monóclina. Ok? Muito bem. Então, aqui, vou apresentar para vocês uma flor típica, didática das angiospermas. Esse pezinho aqui, que liga lá o caule, aqui embaixo está aí o caule, tá? É o pedúnculo, pezinho pequeno. Aqui ele se dilatou. Quando ele se dilata aqui, ele forma um receptáculo. Na base do receptáculo vão estar os verticílios florais, tá? Como, por exemplo, o cálice, que é formado por um conjunto de sépalas, tá? A corola, que é formada por um conjunto de pétalas, tá? O pistilo,
conjunto de pistilo forma o gineceu, aqui o órgão reprodutor feminino da flor, aqui em cima o estigma, aqui essa parte mais compridinha o estilete, aqui dentro vai formar o tubo polínico, e aqui embaixo o ovário. Tá? Esse conjunto a gente chama de pistilo. Tá? E aqui, rodeando o pistilo, nós temos o estame, constituído pela antera, essa parte aqui de cima, e essa parte, essa artezinha aqui é o filete. Aqui dentro vai ser produzido o grão de pólen, e aqui vai produzir a oosfera. Ok? Muito bem. Observe que essa flor tem os dois sexos. Então, como é que ela é? Monóclina ou díclina? Certo? A monóclina porque ela tem os dois sexos. Ok? Esse é o aspecto geral da flor. É cobrado muito isso em prova para você reconhecer essas partes, qual que é cada uma delas, qual é o masculino, qual é o feminino. A gente chama o conjunto de pistilo de gineceu, tá? O órgão reprodutor feminino, e o conjunto de estame a gente chama de androceu, órgão reprodutor masculino. Então aqui o pistilo é o feminino e aqui o masculino é o estame. Feito? Muito bem. Então, vamos aqui, falar agora um pouco sobre a função e os componentes de cada um destes vestígios florais. O cálice. O cálice é formado por um conjunto de sépalas. Tá? Qual é a função dele? Proteger as estruturas reprodutivas internas. Tá? Proteção. A corola é formado por um conjunto de pétalas, tem a função de, igual ao cálice, de proteger as estruturas reprodutivas internas, mas em algumas plantas elas têm a função de atração do agente polinizador. Geralmente essas pétalas são coloridas, perfumadas, aromatizadas, que atraem o agente polinizador. O androceu, que é o órgão reprodutor masculino, é constituído por um conjunto de estames e a função dele é produzir o grão de pólen. O gineceu, formado pelos pistilos, também chamado de carpelos, tá? É o órgão reprodutor feminino, recepção do grão de pólen e a formação de óvulos. Essas são os componentes da flor, né? Uma flor completa, os vestígios florais, os 4, cálice, corola, androceu e gineceu, sendo que esses dois têm função primordial de proteção, a corola também de atração. Androceu e gineceu são aqueles que têm a função de, propriamente dita, de reprodução. Muito bem. O ciclo reprodutivo das angiospermas, ele é bastante interessante, porque como toda planta, tá, ela apresenta metagênese. Lembra que a metagênese é a alternância de geração. Tem uma fase em que ele é um indivíduo haploide, uma fase que é diploide, uma fase que se reproduz sexuadamente, outra assexuadamente, assim como briófita, pteridófita, gimnosperma, as angiospermas também. Tá? O esporófito é a planta propriamente dita, bem desenvolvido, tá? E espera um pouquinho, porque deu um problema aqui. Tá? O ciclo apresenta metagênese, tá? O esporófito desenvolvido é a própria planta, certo? Lembra que eu dei uma dica para vocês? Todo esporófito é diploide, produz esporos por meiose. Todo gametófito é haploide, produz gameta por mitose, ok? Muito bem. E o gametófito é o mais reduzido dos grupos, tá? Nas briófitas, o gametófito é duradouro, o esporófito é não duradouro. De lá para cá, vai aumentando a vida do esporófito e diminuindo a vida do gametófito. Chegando aqui nas angiospermas, o esporófito é muito desenvolvido e o gametófito é reduzido. O esporófito corresponde à planta propriamente dita. Tá? Por exemplo, você olha uma mangueira, uma goiabeira, um coqueiro, você está vendo o esporófito. Tá? Aquele indivíduo ali que você está vendo, aquele exemplar, tá? Ele é um indivíduo diploide, e aí corresponde à fase esporofítica da planta, tá? Bem duradoura. No esporófito é que estão as flores, e a flor vai ter os esporângios, tá? Que vão produzir os esporos que vão originar os gametófitos.
Os esporângios vão produzir esporos por meiose. Lembra que o esporófito é diploide, vai produzir esporo por meiose. Então, os esporos são haploides. E esses esporos vão sofrer mitose, certo? Então, vão produzir outras células haploides e vai gerar o gametófito no interior da flor. Então, o gametófito está dentro da flor. Você não vai ver. Tá? A não ser que você vá dissecar uma flor numa aula de botânica, no laboratório, para poder ver. Tá? Mas assim, você não vai ver. Ok? O esporófito e gametófito. Então, nas angiospermas também ocorre um fenômeno, que também aconteceu lá nas gimnospermas, chamado de heterosporia. Significa isso? Tem dois tipos de esporos. Tem o esporo masculino, que é menor, e o esporo feminino, que é maior. O esporo masculino, que é menor, a gente chama de micrósporo, micro, pequeno, poro pequeno, tá? São gerados em microesporângios. Esporângio é a bolsa, lá o lugar onde vai ser produzido esse microesporos. Tá? Esses microesporos, como foi dito anteriormente, ele sofre mitose, tá? Ele é haploide, sofre mitose e vai gerar o gametófito masculino. O megásporo, mega grande, tá? Então um poro grande. São gerados dentro do megasporângio, a estrutura onde ele é produzido. Sofre mitose, forma o gametófito feminino, tá? Que está lá na flor, como eu disse anteriormente. Então aqui, nesse esquema, a planta é o esporófito, diploide, tá? Aqui, ó. Tudo isso aqui é a planta. Aí, aqui, a flor. Como ela é parte do esporófito, a flor é diploide. Toda ela é diploide, tá? Na flor tem o esporângio, que é diploide. O que acontece lá no esporângio? Ele sofre meiose. Por que é esporângio? Porque produz esporos. E o esporo é haploide, mas o esporângio é diploide. Qual foi a divisão? Meiose. Tá? Esse esporo sofre sucessivas mitoses e origina o quê? O gametófito. O prótalo ou protalo, que é o quê? Haploide. Tá? Todo esporófito é diploide, produz esporos por meiose. Todo gametófito é haploide, produz gameta por mitose. Tá? Ok? Muito bem. Então vamos lá. Certo? Nós temos aqui o esporófito, acompanha aqui na figura. Nós temos aqui o esporófito diploide, certo? Ele vai sofrer meiose e vai produzir o megasporo e o micrósporo. Megásporo e o micrósporo, certo? Esses vão sofrer mitose e vão formar o gametófito feminino, haploide, e o gametófito masculino, haploide. Eles vão se encontrar, esses dois gametas, NN, vai formar através da fecundação, formar a célula ovo-zigoto, 2N, que sofre mitose, dá origem a embrião, que vai estar dentro da semente, vamos ver isso aí, que sofre mitose, que forma o esporófito de novo. Então, observe que tem o indivíduo haploide e tem o indivíduo diploide. Tem dois tipos de indivíduos. Tá? Tem um tipo de reprodução sexuada, encontro de gametas, e tem um tipo de reprodução que forma indivíduos sem a formação de gameta. Tá? Então, tem sexuada e assexuada. Beleza? Igual acontece lá na gimnosperma. Então, essa parte aí é comum em todo o ciclo de planta. Tá? Tem que ficar atento, que a gente vai ver que existem algumas diferenças e semelhanças entre a reprodução da gimnosperma e da angiosperma, mais na frente. Ok? O gametófito masculino. Tá? Quem é? É o famoso grão de pólen. Tá? Então, o que é o grão de pólen? É o gametófito masculino, é como se fosse um indivíduo. Ele é haploide, lembra disso. Tá? Aonde aconteceu a formação desse grão de pólen? No saco polínico. Tá? Lá no interior da antera. Tá? Lembra que a antera é parte da flor, lá do estame. O saco polínico, tá? Como é que ele é? Lá dentro do saco polínico tem as células mães diploides. Essas células mães vão sofrer meiose. Quando uma célula diploide sofre meiose, forma 4 células haploides, pequenas,
Então, essas 4 são os micrósporos. Tá? Cada micrósporo desse vai sofrer mitose, ele tem um núcleo. Quando ele sofre mitose, ele vai produzir um grão de pólen com 2 núcleos haploides. Um núcleo é reprodutivo, o outro núcleo é vegetativo. Tá? O grão de pólen quem é? O gametófito. Tá? É o gametófito masculino maduro. Tá? Lembra que tem que amadurecer para reproduzir. Tá? E esse grão de pólen, quando ele está maduro, ele vai ser transportado do estigma, tá, até o estame. Vai ter transportado lá da antera até o estigma, certo? Esse processo de deslocamento do grão de pólen lá do órgão reprodutor masculino para o feminino, a gente chama de polinização, que é feito, tem vários agentes para fazer isso aí, tá? Então, o que é a polinização? É o transporte do grão de pólen da antera até o estigma. Tá? Dentro do grão de pólen tem o núcleo vegetativo, que a função dele é manter a célula viva, depois ele vai se degenerar. Lembra que esse núcleo é haploide. Tá? Então, ele é responsável pelo crescimento do tubo polínico, que é uma aquisição, como eu disse na aula de gimnosperma, de adaptação ao ambiente terrestre, independência da água para reprodução. E esse tubo polínico ele cresce em direção ao óvulo. Tá? Tem 2 núcleos gaméticos, espermáticos, tá? Dentro do grão de pólen. Então, o núcleo vegetativo ele vai se degenerar. E o núcleo gamético, espermático, ele vai se dividir por mitose e vai formar 2 núcleos gaméticos. Então, aqui está a antera, tá? Aqui é o saco polínico, produzindo microsporângio. A célula-mãe é diploide, sofre meiose, forma 4 micrósporos. Cada um desse aqui sofre mitose e vai ficar com 2 núcleos aqui dentro. Um desse vai morrer, o outro vai se dividir, formando 2, para poder acontecer a dupla fecundação. Tá? O grão de pólen, ele vai ser transportado através da polinização artificial ou natural até aqui, tá? O estigma, e aqui dentro ele vai formar o tubo polínico. Tá? Aqui são os núcleos gaméticos, que se originaram por mitose, e esse aqui também é haploide, depois ele vai se degenerar. Ele vai crescer até atingir aqui o óvulo. Tá? Então, isso aqui vai ser o tubo polínico aqui por dentro. O gametófito feminino é o óvulo maduro, gerado através da seguinte estrutura. Os ovários possuem 1 ou mais óvulos imaturos. Tá? Óvulo imaturo é revestido por 2 tegumentos diploide, porque ele vem lá da planta, que é diploide. Tá? Forma no seu interior um megásporo, haploide por meiose. Tá? O megásporo sofre mitose, essa célula haploide vai sofrer uma mitose e vai formar o gametófito feminino, certo? Formando saco embrionário. O gametófito feminino é o óvulo maduro. Tá? Dentro do óvulo tem 2 tegumentos diploide e um saco embrionário. Dentro do saco embrionário tem uma oosfera, tá? Isso aqui que é o gameta feminino, 2 sinérgides, 3 antípodas e uma grande célula central com 2 núcleos polares. O que mais interessa para a gente aqui é a oosfera e os núcleos polares. Então, aqui a flor, mostrando o órgão reprodutor feminino. Aqui, a parte do megásporo, tá? Do ovário, mostrando aqui a micrópila, por onde vai entrar o tubo polínico. Tá? Vai sofrer meiose. E aqui, a mitose, perdão, vai produzir, então, 8 aqui. Tá? Aqui, essa aqui, laterais, são as sinérgidas. Aqui no meio, a oosfera, que é o gameta feminino. Aqui, os 2 núcleos polares. E aqui as antípodas. Tá? O resto tudo é diploide. A fecundação, tá? Envolve diversos aspectos, é do tipo, um detalhe que eu não disse para vocês até agora, nem lá na gimnosperma, é a sifomogamia, que é quando existe a formação do tubo polínico, tá? A gente chama de sifonogâmica, tá?
Na angiosperma, diferente da gimnosperma, tem dupla fecundação. Tá? Uma origina o embrião diploide e a outra fecundação origina o endosperma triploide. Tá? O núcleo se une à oosfera, forma o zigoto diploide, e o outro núcleo se funde com os dois núcleos polares, formando o endosperma triploide. Tá? O processo de fecundação ocorre da seguinte maneira. O tubo polínico cresce em direção ao óvulo, chega lá, vai fecundar o óvulo fecundado dá origem à semente. A semente é típica a semente típica da angiosperma tem o tegumento diploide, já falei para vocês, e proveniente lá do tegumento diploide do óvulo, corresponde à casca da semente. Tá? Tem o embrião diploide, produto da união de um núcleo espermático com a oosfera, tá? E tem um ou dois cotilédones. São folhas modificadas, ricas em nutrientes, para nutrir o embrião enquanto ele não for capaz de fazer a fotossíntese. E o endosperma triploide, que se origina da união de um dos núcleos gaméticos com os dois núcleos polares que estão lá no ovário. Aqui é uma semente típica, tá? O tegumento diploide, dois tegumentos, um externo e um interno, tá? O embrião diploide, os dois cotilédones, no caso aqui do exemplo, e o endosperma triploide. Aqui o ciclo, tá? A flor, a antera produz o grão de pólen, o ovário vai produzir a oosfera, tem a polinização, forma o tubo polínico, um dos núcleos fecunda a oosfera, o outro núcleo, os dois núcleos polares, forma a semente, o embrião diploide, o endosperma triploide, encontrando o ambiente propício, essa semente vai germinar, originar uma nova planta. Ok? Comparação de gimnosperma e angiosperma tem algumas semelhanças, por exemplo, a heterosporia, já falei para vocês. Tá? Produção de semente tem nos dois grupos. E aqui mostra a comparação. Fruto, ausente na gimnosperma, presente na angiosperma. Flor, ausente na gimnosperma, presente na angiosperma. Número de tegumento, 1 aqui na gimnosperma, na angiosperma 2. Endosperma, na gimnosperma haploide, na angiosperma triploide. Fecundação simples, fecundação dupla. Então é isso. Tá? A gente encerra aqui a primeira parte dessa caminhada que a gente vai ter aqui na botânica. E na próxima aula a gente continua falando de botânica com vocês. Tá certo? Assistam a aula, façam os exercícios que tem na apostila, nos livros, e qualquer coisa nos procure aí para sanar algumas dúvidas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.